E compartilhando o livro. Conhecimento do princípio das coisas. A gente começou estudando quem criou e agora a gente vai estudar a criação. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que o homem tudo seja revelado neste mundo. Uma resposta assim já, né, meio pesada na cara, né? Pouca. Essa aqui bateu na cara. Não. Ou seja, significa o quê? Que muito do mundo que a gente vive, muito do que a gente consegue entender, a gente não vai ter capacidade de entrar no mérito, de saber exatamente, né? O princípio das coisas é um segredo que provavelmente estará quanto mais próximo a gente estiver de Deus, né? Dizem que os espíritos puros são os espíritos que têm uma comunhão com Deus inigualável. Talvez lá a gente consiga entender um pouquinho mais. Mas até lá a gente está igual o Bob para chegar no nosso estado. Então a gente está longe demais. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Aqui é importante, porque ele está dizendo que muitas das coisas a gente não tem ainda o sentido, né? Faculdade seria o quê? A gente tem 5 sentidos, né? Olfato, paladar, visão, tato, qual que é o quinto que eu não falei? Audição, audição, né? Existe mais um sentido, que é a propriocepção. Esse a gente só sabe quem estuda medicina. Propriocepção é o nosso corpo, ele sabe onde ele está localizado. A gente tem consciência corporal, isso é propriocepção. É um outro sentido do corpo humano, né? E aí, se a gente extrapolar agora, que a gente entende que existe um mundo além do material, a gente tem o sexto sentido, que todo mundo tem. Isso é dado pelo Espiritismo, isso é um conhecimento do Espiritismo que traz para a gente, que é o sexto sentido. É justamente o sentido do que não é material, que está à nossa volta, como inspirações, por exemplo, né? Inspirações, às vezes um pensamento que vem na cabeça, você fala assim, mas esse pensamento não é meu, isso aqui não foi eu que pensei. Ou às vezes você fica na dúvida, putz, será que eu pensei isso mesmo? Às vezes a gente se pega assim, né? Pensamentos que vêm na nossa cabeça que não são nossos. Ou intuição, fala, puxa, se eu fizer. Nossa, eu acho que eu tenho que fazer aquilo. Do nada vem um negócio na cabeça, eu tenho que fazer aquilo. Aí você vai lá, faz e dá tudo certo. A gente é intuído o tempo inteiro, né? Então, pronto, eu já falei até 2 sentidos a mais aqui dos 5 que a gente normalmente conhece. Mas esses sentidos não serão capazes de tirar esse véu das coisas que a gente não conhece, todo desconhecido ainda, que abarca o mundo e a criação da inteligência suprema que é Deus. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu, né? Ou seja, mesmo com instrumentos científicos, né, a gente ainda vai ter muita coisa para descobrir que a gente não vai conseguir, né? Isso até agora foi só um balde de água na nossa cabeça, né? Mas tudo bem. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe deve causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros.
são outras tantas decepções para o seu orgulho. Isso aqui falando de uma coisa que é natural da gente, né? É assim, a gente descobre uma coisinha, fala assim, nossa, eu já sei matemática, eu sou inteligentão, né? Então, isso é próprio nosso. A gente descobre um negocinho e aí a gente já tá... E assim, quanto mais ignorante a gente é, mais a gente acha que sabe das coisas. Por quê? Porque o nosso conhecimento sendo pouco, a gente acha que o universo é simples e tende a explicar tudo com pouco. Quanto mais o nosso conhecimento vai crescendo, quanto mais coisa a gente vai sabendo, a gente fala assim, putz, é tanta coisa, que aí você começa a duvidar do próprio conhecimento. Então, um sinal de que você está começando a saber de bastante coisa é quando você começa a levantar dúvidas sobre o que sabe. Assim, caramba, será? Aí você começa a ver que as coisas são muito mais complexas do que parece, né? Como você começar a pensar em coisas como o átomo, por exemplo. Dado é o homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordens mais elevadas acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos. E aí o Kardec, que esse monte de ducha de água fria que a gente recebeu aqui, desculpa, ele vai tentando tirar alguma coisa. Fala assim, não, pô, mas e isso? E isso? Né? Pô, onde é que eu cheguei? Aí os espíritos respondem, né? Sim, se eu julgar conveniente. Tipo, mas o espírito não pode ajudar? Pô, tá lá o espírito superior. Ele é superior. Então ele sabe como é que a gente ele não pode ensinar. Entendeu? Aí ele fala assim: se o julgar conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender, né? Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Aí aqui a gente lembra daquelas descobertas científicas, a gente fala assim, nossa, o cara descobriu do nada. Nossa, o cara estava lá tomando banho na banheira lá, eureka, né? Descobriu a lei dos fluidos lá, né? São várias as histórias dos cientistas que sonhou no negócio e descobriu o que ele estava precisando. Isso é intuição dos espíritos. Fala assim, olha, está na hora da humanidade descobrir isso, está na hora. Ou seja, é sempre bom ter aquele exemplo da criança, porque é um exemplo muito palpável para a gente. Você ensina para a criança que ela tem condição de aprender, entendeu? Por exemplo, eu não vou sentar com a minha filha aqui de 5 anos e explicar para ela o que é sexo, entendeu? Ou seja, o espírito ele vai dar para a gente que a gente, com o nosso conhecimento, com a nossa elevação, a gente tem capacidade de entender. Então, quanto melhor a gente galga em inteligência, em conhecimento, em moral, mais nos é dado a entender e mais os espíritos sentem e podem nos explicar, até mesmo sobre a nossa vida. Pensa assim, você tem condição de saber que você vai ter um câncer e vai morrer daqui a 20 anos? Você tem condição moral, psicológica, emocional de entender isso? Não, Não. Então por que que você quer que o espírito venha e te diga isso? eu nem quero. Você entendeu? Exato. A gente, é uma coisa que a gente nem quer. Fala assim, Deus me livre. Você entendeu? Ou seja, tem gente que pergunta essas coisas. Quando é que eu vou morrer? E não sei o que lá, pro espírito, entendeu? Você está nem conseguindo viver o dia de hoje. Você quer saber o dia de amanhã? Entendeu? Então, assim, Ai, nossa, o cara já tá um espírito de luz quase aqui, ó. É o Chico Xavier. Chico Xavier com certeza sabia o dia e a hora que ele ia morrer. Entendeu? Né? Mas isso ele ganhou como mérito. Por quê? Tem a história ali muito legal do Chico Xavier, que ele, muito legal pra gente, né? Pra ele foi triste. Ele teve tuberculose
Ele achava que ia desencarnar de tuberculose. Ele estava mal, cuspindo sangue. Na época dele não tinha tratamento de tuberculose, entendeu? E ele tinha certeza que ia desencarnar, porque o bicho estava só a carcassinha do grilo lá, tossindo. E aí ele falava assim com os espíritos, mentor: mano, quando eu desencarnar, você vem me receber? Aí, mano, não, eu tenho muita tarefa pra fazer, tem muita coisa aqui, não vai dar, não. Aí ele chateado, né? Nossa, mano, não vai me receber. Aí fala assim, ai, será que dá para você falar com fulana, se ela pode me receber? E aí ele ia falando com os espíritos, porque ele queria ser recebido no mundo espiritual, né? E ele falou só com o espírito que tá lá em cima, né? Os que estão nos mundinhos que estão um pouquinho acima, né? Aí todo mundo veio com as negativas. Aí ele, ai meu Deus. Essas negativas, essas desculpas furadas, né? Tipo, não, porque eu vou estar fazendo isso, que eu vou estar fazendo aquilo. Aí ele, ai meu Deus do céu, direto pro inferno. Eu vou direto pro umbral, entendeu? Aí veio o Bezerra de Menezes e curou ele. O espírito Bezerra de Menezes foi lá e curou a tuberculose dele. Porque isso era uma provação que ele precisava passar. Ou seja, o Chico Xavier, que é um dos espíritos mais bonzinho da face da Terra que a gente conhece, precisou passar por tuberculose, quase morreu de tuberculose. Você imagina o que nós temos que passar ainda, entendeu? Para depurar. O que é depurar? Depurar. É igual, você vai fazer aço. Vai fazer aço, você põe lá o ferro bruto, você vai lá, põe na temperatura, no fogo, faz ele derreter a não sei quantos graus Celsius, depois derrete, espera esfriar, põe no frio, depois tome martelada, depois esquenta de novo, tome martelada, até virar uma lâmina de samurai linda, maravilhosa. Mas olha, tome porrada na cabeça para virar lâmina, viu? Entendeu? É assim que a gente depura. É por isso que às vezes dor e sofrimento é uma bênção. Depois que você passa pela tormenta, na tormenta a gente não vê. Mas depois que a gente passa pela tormenta, a gente vê o superpoder que a gente ganhou, a experiência que a gente ganhou, a inteligência, a força, a fortaleza emocional, né? É isso quando a gente tem essa bênção, né? Porque tem muitos que passam e depois fica revoltado e acaba se complicando mais, né? Você pode ir para o lado bom, para o lado ruim das coisas, sempre. É por isso que eu faço esforço sempre com meus pacientes de puxar o lado bom de tudo, entendeu? Até nas piores coisas. Porque a gente tem que estar sempre de peito aberto, de bom humor e falar assim, não, isso eu vou aguentar também. Já aguentei tanta coisa que eu não vou aguentar isso, né? Então, pronto, acho que eu viajei muito aqui, mas vamos lá. Espírito e matéria. Uma cruz para carregar. Né? Espírito e matéria. Eu tô falando um negócio que não tem nada a ver aqui com o que a gente está lendo. Tudo bem. Eu perdi o foco. TDAH. Eu perdi o foco. Espírito e matéria. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento. Aí o Espírito já falou, não, aí só Deus sabe, né? Aí já é demais, né? Deus é eterno. Aí na eternidade de Deus, como é que você vai saber quando que veio a matéria? Aí já é demais para o Espírito, né? Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, no momento que seja. Aqui uma lição. Natália, Hum, tá dormindo aí, mulher? ainda não. Isso foi. Algum momento você acha que Deus está ocioso lá? Não. Não, né? Com certeza não. Se ele tiver ocioso, Lascou, né? nossa, acabou tudo. Você acha que Deus está lá na eternidade dele, assim lá? De braço cruzado? Não. Eu não vou fazer nada, não. Esse povo. Tá aí, lascou mesmo. Entendeu? Você acha que Deus ia estar assim? Não. Ou seja, se ele é eterno e a eternidade inteira ele continua a trabalhar, está sempre olhando tudo, está sempre sabendo de tudo, porque a gente está mergulhado nele.
Você acha que interessa saber quando que vê a matéria, quando que vê o que é lá? Não tem nem cabimento para a gente perguntar um negócio desse. Define-se geralmente a matéria como que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, elas são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, para vós, porém, não o seria. Então, aqui o Espírito já, ó, o Espírito está falando de física quântica aqui, em 1857. Isso aqui ainda era o modelo de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar. Que o átomo era uma bola de bilhar para eles, porque não tinha dado, eles não tinham conhecimento do interior do átomo ainda. E o Espírito já falou assim, olha, para vocês, matéria é o que vocês tocam, o que vocês veem, o que fere aos sentidos. Você sente, é o que é matéria para gente. Só que ela existe em graus tão ínfimos que vocês não conseguem nem sentir. Mas ela é matéria ainda. Mas para vocês não seria. E agora a gente sabe, né? Ele já tinha dado a história da física quântica. A física quântica, você olha e fala assim, meu Deus do céu, não existe nada material, tudo é um buraco imenso, né? Para vocês entenderem o que é isso, um átomo, ele, o núcleo do átomo, se fosse uma bola, daquelas bolas de golfe, que é pequenininha assim, uma bolinha de golfe, e tivesse no centro do campo de futebol, no meio do estádio do Maracanã, o elétron estaria na arquibancada do Maracanã. O primeiro elétron da primeira camada, o mais próximo dele. Para vocês entenderem o espaço vazio que tem entre o núcleo de um átomo e o primeiro elétron. E o que dá o tamanho do átomo é a nuvem de elétrons. Então, assim, o Maracanã inteiro, pensa assim, ó. O Maracanã inteiro, a arquibancada do Maracanã inteiro, é a nuvem de elétrons. A gente toca só no final do Maracanã. O átomo é a bolinha de golfe lá no meio de campo. O resto é espaço vazio. Os elétrons dançando nesse espaço vazio. É isso que é um átomo. Ou seja, a gente é um monte de buraco vazio, não é nada. Né? E isso, eu ainda estou falando do núcleo do átomo. Se a gente for no núcleo do átomo e descobrir as matérias que estão lá no núcleo do átomo, a gente vai ver que tem mais um monte de espaço vazio lá dentro. Entendeu? Então a gente vai ver que o núcleo do átomo que a gente achava que era sólido não é. Ele também é um monte de partículas menores que estão ali em comunhão ali, né? Isso é uma coisa que expande a nossa mente, entendeu? Para a gente ver que fala assim, opa, isso na verdade é uma ilusão dos meus sentidos, entendeu? Define-se geralmente a matéria como que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, eles são porque não falais senão do que conheceis. Pronto, isso aqui eu já li, né? Aí, que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Ah, eu sei que essa linguagem é difícil, mas olha, ele está dizendo o quê? A matéria é o laço que prende o espírito. Isso quer dizer que a gente está preso aqui.
Ele já deu a dica. Está preso na matéria. Isso quer dizer o quê? Que o nosso espírito, ele tem uma liberdade sem igual fora da matéria. Mas a matéria é campo de prova. Vai lá, negão. Agora você vai ser doutor Iberson lá, se vira. Entendeu? Vai lá, Natália. Agora você vai ser a Natália. Agora não vai ter essa liberdade, não. Agora você vai agir na matéria, sofrer na matéria, as coisas da matéria que são natural. Entendeu? Na matéria a gente tem dor, a gente respira, a gente machuca, a gente tem que andar, tem que ficar de pé, tem a gravidade, tem tudo que a gente tem que se virar e faz parte da natureza, não é porque, não, porque Jesus Cristo era um espírito puro, reencarnou, ele teve que nascer dentro da mãe, teve que chorar, martelou o dedo lá na, na marcenaria, enfiou felpa no pé, igual todo mundo. Entendeu? Igual todo mundo. Por quê? Faz parte da matéria. Tem coisa que a gente reclama para Deus, que é tipo a lei da vida. Tipo, bateu, machucou. Ai, Deus do céu. Ai, por que dói tanto? Você entendeu? A gente não tem capacidade nem de ver as coisas naturais. Por exemplo, ai, meu Deus, não quero envelhecer. Como você está pedindo para Deus para envelhecer, meu amigo? Você quer morrer novo? Entendeu? Aí eu brigo com meus pacientes e falo assim, ai, doutor, é muito ruim envelhecer. Eu falo, não, ruim é morrer novo. Envelhecer é ótimo. Aí eles ficam assim, é mesmo, né? Entendeu? Porque a gente tem que entender que a matéria é um campo de prova e só de estar na matéria você tem as coisas que você só vai passar igual todo mundo. Não vai vir um espírito aqui ficar sem dor. Não existe. Por exemplo, nesse momento eu estou com dor nas costas. Faz parte. Aí outra coisa que eu falo para você, eu falo assim, minha filhinha, no dia que você acordar sem dor, é que você já desencarnou, morreu. Agradece a Deus. Ah, nossa, eu tô com dor aqui. Obrigado, Deus. Eu tô vivo mais um dia. Entendeu? É isso que a gente tem que ter para nossa cabeça. Porque isso vai moldando o nosso ser, o nosso espírito, nossas emoções, né? Senão você fica aquele cara chato, reclamador, que reclama de tudo. Ah, porque agora meu pé está doendo. Ah, porque eu pisei não sei o que lá, que meu sapato está apertado. É isso, é aquilo outro, entendeu? Tem coisa que faz parte da vida. E a gente vai lá, resolve o que dá, o que não dá, aguenta no osso. Entendeu? De pouco em pouco. Então ele falou assim, ó, a matéria, essa é muito boa. Essa aqui ele dá um monte de coisa e você lê rapidinho, você fala assim, nossa, nem percebi isso, né? A matéria é o laço que prende o espírito. Você, uai, laço que prende o espírito é a matéria? É isso. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce sua ação. A gente se serve da matéria e a gente age através dela. É um espírito bem você vê que ele definiu a matéria como uma coisa bem abrangente, né? E o que é espírito? Essa para mim é fantástica. Essa eu estou tentando desvendar até hoje. O que é o espírito? Aí ele responde. Isso aqui, os espíritos superiores respondem. O espírito é o princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. Calma. Isso aqui já falou assim, tá. O espírito, então, é um princípio inteligente. Vamos lá. Aí ele. E qual é a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, ou seja, aqui ele já deu outra dica, ó. O espírito, os nossos sentidos não, os sentidos humanos aqui não são bons para ver espírito, não. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficar sabendo coisa nenhuma é o nada. E o nada não existe. Acabou por aqui. A gente está terminando, né? Tá. Não, não acabou ainda não. Falta 9 minutinhos.
Vamos terminar aqui nessa resposta. Então, grava aí. A gente parou na 23, tá? Questão 23. Disse aqui que o nada não existe. Se o nada não existe, é que até na ínfima parte da menor partícula que o homem conseguir ver, ainda vai ter coisa lá, entre elas. E lá, mais para frente, a gente vai descobrir que Deus está em tudo. O fluido cósmico universal, que faz parte de Deus, está em tudo. Então, nada não existe. E Deus está em tudo. Até na mais ínfima porção da matéria. E aí, o princípio inteligente, a gente vai entender que ele faz parte, inclusive, da matéria. Ou seja, a gente começou tomando conta de um elétron e de um átomo. Entendeu? A gente começou tomando conta de um átomo. É esse que é o princípio inteligente. A gente é a ligação entre Deus e a matéria. Através de Deus a gente age na matéria, a gente é inteligência, né? Deus assim, o fluido cósmico, faz parte dele. Deus é tudo, é muito acima, né, disso tudo, né? Mas por isso que Deus é onipotente, onisciente. Ele sabe o que a gente estava fazendo quando a gente era um átomo. Ó, você lembra aquele dia que você perdeu o seu elétron? Você lembra daquele dia que você causou uma explosão nuclear? Que você fez uma fissão nuclear sem autorização? Entendeu? Então, é uma coisa maravilhosa isso. Eu voltei a me fascinar pelo estudo da física, que eu sempre adorei, depois de começar a estudar o espiritismo de novo. Porque na hora que eu vi esses conceitos aqui, por isso que para mim foi fácil, né? Porque eu já estudava física, então para mim isso tudo é muito fácil. Falei, nossa, isso aqui é física. Na hora que eu estava lendo isso aqui, eu falei assim, nossa, isso aqui é física. Olha a física quântica aqui. Olha isso. Eu fui ver, falei, nosso livro foi escrito em 1857. Muito acima, muito à frente. Entendeu? Olha os conceitos que os espíritos trouxeram. Ou seja, não tem como duvidar que isso aqui é espírito superior, entendeu? Porque ele está trazendo coisa que ninguém sabe. Ele está trazendo coisa muito à frente do seu tempo. Esse é o empurrãozinho que Deus está dando, sabe? Tipo, ó, meus filhos, ó, é assim, entendeu? É assim, ó, as coisas são assim. Para a gente pegar ali a muletinha e andar melhor. Então, isso aqui é uma revelação para fazer sentido para o cérebro, para fazer sentido para a razão, né? Porque aqui o povo estava preso nos dogmas religiosos da época, né? Em toda aquela situação. Você pensa que aqui tinha começado o iluminismo, né? O iluminismo na França era recente. Aquela região toda tinha acabado de sair da época das trevas, né? Em que se queimava uma pessoa na fogueira porque achava que ela era bruxa. Alguém falou mal dela, queimava na fogueira. Entendeu? Então, tem, tem que lembrar dessa época. Então, isso aqui, para a época, era praticamente um escândalo. E foi, tanto foi que um bispo de uma igreja, agora eu não lembro, acho que é espanhola, queimou uma leva de livro dos espíritos, assim, absurda, como um livro herege, fez uma verdadeira fogueira. Só que isso foi bom até para o espiritismo, porque é que divulgou, né? Na hora que você fala assim, que queima o livro, você fala assim, eu quero ver o que tem nesse livro, né? Você nem queria ler, agora você quer ler, né? Porque você fica curioso. Então é isso. Então a gente parou aqui na 23, acho que tá bom, né? E aí agora, depois dessa conversa que a gente teve, eu quero que todos vocês leiam as questões até a 23, tudo, e tentem entender e ver se ficou alguma dúvida, né? Dessas 23 questões. Para a próxima, vocês me perguntarem. E aí, na próxima, a gente começa da 24 em diante. Tá bom. Um abração para todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.